Gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje a nossa série Tecnologias do Fim do Amor vai enfrentar o tema do Netflix. Vamos lá, tem muita coisa para falar sobre Netflix, né? Para tentar entender que espaço que esse negócio ocupa na nossa vida, por que isso é estranho, por que isso é problemático, por que isso talvez cause, em certa medida, mais angústia, ansiedade, sofrimento do que prazer, diversão e pensamento, compreensão, enfim, outro tipo de experiência, satisfação. Mas tem muitas coisas para a gente entender aí, alguns conceitos importantes que a gente vai usar, como a gente sempre usa aqui. Vou botar o índice aqui do que eu vou falar, dos capítulos e tal. O player aqui embaixo você pode voltar se quiser. E tudo que eu disser, que eu citar, qualquer vídeo que eu citar, o texto, qualquer coisa que eu citar, vai estar na descrição aí embaixo. Eu não boto cardzinho, mas eu boto tudo na descrição. Se não tiver colocado por alguma razão, você escreve no comentário. Se tudo der certo, eu vou ler e vou colocar. Tá bom? Vamos falar sobre o Netflix então, sobre esse negócio que ocupa tanto espaço na nossa vida hoje. Antes de chegar lá, eu tenho alguns preâmbulos que eu chegar lá, onde é que é lá, mas algumas coisas que eu preciso colocar aqui para a gente poder seguir. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, para começar mesmo assim, como é que vocês usam o Netflix? Qual que é a experiência do Netflix para vocês? Eu acho que ela é muito diversa, como todas essas tecnologias que a gente está tratando delas aqui. O Instagram, que a gente já falou, o WhatsApp, ou a ideia geral desse desamparo e as tecnologias, como é que elas se relacionam com isso. Está embaixo a playlist sobre as tecnologias do fim do amor, está embaixo também. Mas, como tudo aqui, acho que cada pessoa tem uma experiência distinta dessa coisa. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, como é que é a experiência de usar o Netflix? Algumas questões que aparecem para mim de cara para a gente poder pensar que função que isso ocupa na vida de vocês, que no final das contas é para isso que eu faço isso aqui, né? Para que a gente consiga entender como a gente se sente em relação àquilo, a gente, né? E por que a gente faz aquilo e como que é satisfatório ou não. Então, vamos lá. Você assiste Netflix sozinho ou com alguém, né? Então, essa é a primeira questão. Se você vai para o Netflix, você vai em busca de alguma coisa ou simplesmente de ocupar um tempo vazio? Se é que há algum tempo vazio ainda na nossa vida, talvez não haja mais, mas ocupar um vazio, um tédio, então você tenta ir para lá para não ficar assim uma coisa que pode estar ligada a uma ansiedade, a uma coisa, a uma solidão e tal. É para isso? Você sabe por que você vai para o Netflix? Como eu sempre falo em relação ao celular. Você sabe por que você está pegando o celular? Você se dá conta, você tem noção do que é? Beleza. Aí se você vai para lá sozinho, por exemplo, você tem a impressão de que você consegue assistir coisas, você consegue encontrar algo que faça sentido, que ressoe assim com você, com o que você está querendo ver, talvez. Você consegue saber o que você está querendo ver? Você consegue pensar, estou a fim de ver tal coisa ou não? Essa é uma outra questão. Várias questões que a gente vai tratar daqui a pouco que estão ligadas a isso que eu estou perguntando. Quando você entra lá e começa a ver um negócio, você consegue escolher o que você vai ver? Você se sente minimamente satisfeito com as recomendações que você recebe? Você acha que elas têm noção de quem você é? E aí você olha e fala, é isso mesmo, isso faz sentido para mim, 98% recomendado para mim, faz sentido esse meu perfil aí que esse algoritmo está construindo, faz sentido para mim. Bom, essa é outra pergunta. Se você está vendo com alguém, você e essa outra pessoa, vocês conseguem chegar a algum tipo de consenso do que assistir, tipo namorado, namorada, alguma coisa assim, amigo, vocês conseguem falar, vamos assistir isso, ou vocês passam talvez mais tempo tentando escolher alguma coisa, o que ver do que vendo. E se vocês conseguem ver até o final? Vocês conseguem terminar de assistir alguma coisa? Vocês assistem um filme inteiro, e aí vocês assistem filme ou série, mas enfim, vamos dizer que é um filme, vocês assistem um filme inteiro, vocês conseguem chegar lá e falar, bom, vou ver isso, depois de ver vários micro-trailers, assim, você fala, vou ver isso, né? E aí se você assiste um filme, você consegue assistir o filme sem olhar o celular enquanto você assiste o filme? Várias questões que eu acho que são importantes pra gente, né? Tá bom, dito isso, eu vou fazer um pouquinho diferente hoje e vou falar do meu contexto em relação a essa história do Netflix para a gente entender. E aí, em paralelo, eu vou falar também do surgimento do Netflix, né? Mas vamos lá. Eu nasci na década de 80, começo da década de 80, 82, né? Então eu tenho 41 anos de idade. Então, a minha experiência com audiovisual tinha a ver com a televisão de um lado, que era aquilo lá que tinha, né? Aquela grade fechada, e de um outro lado, a experiência de ir ao cinema. São duas experiências bem diferentes, né? O que é assistir televisão, chegar em casa e ver o Chaves ou quem quer que seja, e o que é esse momento no qual você vai ao cinema. Para mim tinha bastante a ver com os amigos da escola e tal. Eu tive uma infância privilegiada, então eu podia ir ao cinema, morava numa cidade que tinha cinema e eu tinha dinheiro para ir ao cinema.
E era no final de semana, em geral, que isso acontecia. Então, a gente olhava o jornal, abria o jornal e escolhia ali o que a gente ia assistir. Tinha 8 opções, mais ou menos assim. Em Brasília não tinha muitos cinemas, mas tinha essas opções. A gente tinha sinopses, a ficha técnica, assim e tal. E a gente escolhia, e aí combinava. E aí, no momento, os pais levavam. Ou, enfim, por exemplo, você conseguia já ir de ônibus, depois mais velho um pouquinho, você juntava aquele dinheiro, sei lá, R$ 20, que era a passagem de ônibus, o cinema e um lanche depois e tal. E aí você ia com os amigos, e aí você assistia aquilo lá. Isso tudo era uma experiência, tudo isso tratava dessa experiência, né? Escolher o filme, falar ao telefone, falar, estou a fim de ver tal coisa, vamos ver o Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Eu lembro que foi um filme que eu vi que me marcou bastante estar no cinema vendo aquilo, Velociraptor tentando pegar a menina na cozinha, aquela coisa toda. Enfim, foi bem importante, assim, né? Alguns, né? Titanic no cinema, coisas assim. Estou pensando na minha história, né? Mas certamente você tem as suas aí. E aí isso era esse evento, né? De ir até lá com os colegas, a menina que gostava, o menino que gostava, que não gostava, quem eram os amigos, quem que chamou, não chamou, telefone, liga para fulano, que eu ligo para ciclano, vai indo, quem que leva, quem que busca, vai de ônibus, não vai. Uma série de coisas aí que acontecia. E aí, no final das contas, assim, vamos dizer, o filme era importante, né? Então, estou falando aí do Parque dos Dinossauros, o Titanic, só esses exemplos mais marcantes, assim, poderia dar outros, mas Super-Homem, que eu vi no cinema também, bem criança, ainda com a minha família, mas não Super-Homem 1, né? Eu acho que foi o 3. Mas o que ele faz a Terra rodar ao contrário, qual que é esse? Não lembro mais. Mas, enfim, ou o 4. Tudo bem, mas o ponto isso é uma experiência, o filme faz parte dessa experiência, mas essa experiência era uma experiência de construção de vínculo, como eu sempre vou dizer aqui, né? De construção dessa rede, é uma experiência bem densa, cheia de camadas, que envolve várias coisas nela, né? Vários inputs sensoriais diferentes, várias marcações de memória diferentes, várias satisfações e não satisfações, ansiedades, medos, enfrentamentos, tentativas, flexibilizações em relação aos outros, em relação a todo esse deslocamento que envolvia essa experiência. Bastante diferente do que é o Netflix hoje. A televisão era uma outra coisa, a televisão era realmente para ocupar um espaço ali. Então você já vai compreendendo que eu estou trazendo toda essa reflexão aqui com uma certa nostalgia em relação àquilo que eu vivi, a diferença que a gente tem hoje em dia. Eu, por exemplo, não vou ao cinema nesse momento que eu estou gravando esse vídeo há 2 anos. Eu tenho um filho pequeno, eu trabalho muito e tal, então eu literalmente não tenho tempo de ir ao cinema. Enfim, é interessante de pensar, mas 2 anos, eu marquei esses dias, o último filme que eu vi e tal. Beleza, mas então para mim tem um campo nostálgico dessa história, dessa minha vida, que era marcada pela televisão nos dias da semana ali e tal, ou no final de semana também, por brincar na rua, bababá, e pelo cinema como esse evento, um evento de partilha assim, com o coletivo. Mas a gente poderia argumentar, por exemplo, para o meu pai, para mim a televisão traz nostalgia nesse sentido, para o meu pai a televisão era um inferno, uma coisa horrível, o fim do mundo, uma caixa preta, porque organizava os olhares para ela, então as pessoas não se olhavam mais. Meu pai teve na infância dele, lá no interior onde ele viveu, rádio. E para ele era muito legal que as pessoas ouvissem aquilo, mas se olhassem ainda, né? Por exemplo, mas você poderia argumentar que na chegada do rádio para quem estava antes, sem rádio, as pessoas conversavam e não ouviam rádio. E assim a gente seguiria. Então tem sempre uma nostalgia daquilo que a gente perdeu, que está identificado com a nossa origem de alguma forma, né? Natural que seja assim. Mas então, pensando nisso, é preciso compreender que a realidade de onde eu falo tem a ver com essa história, né? Tem a ver com isso. E mais ainda, um outro dado que tem tudo a ver com Netflix, que é que o meu irmão mais velho, enquanto eu estava no 2º grau, tinha uma locadora. Ele abriu uma locadora, ele queria estudar cinema, mas ainda não tinha como e tal, e aí ele fez um videoclube, que chamava, na verdade, mas era uma locadora, e eu passava as minhas tardes lá. Então eu saía da escola, eu ia para lá, e eu ficava ali, vendo aqueles títulos, aquelas capinhas, era VHS ainda, as capas e tal, as sinopses do lado de trás, lendo aquilo, e as pessoas recebendo as pessoas, vendo quem levava o quê, a gente já conhecia as pessoas, a gente fazia o nosso próprio recomendados, né? Então o recomendado tinha a ver com a pessoa perguntar o que você acha desse filme, é legal ou não é legal, e isso gerava uma conversa, né? Como o algoritmo faz com você hoje em dia. Aliás, um dos fundadores do Netflix é um matemático, né, que estava pensando sobre inteligência artificial, e a lógica dos recomendados tem a ver com isso. Enfim, mas
dessa leitura do seu comportamento, né, dos dados, que é uma coisa muito importante na nossa vida de hoje, mas ele pensou isso lá já muito antes, quando o Netflix ainda era uma locadora, né? Não sei se vocês sabem disso, vocês lembram disso, quem viveu isso, mas quando surgiu lá em 97, 98, no Netflix era uma locadora de filmes físicos, eles mandavam pelo correio. Se não me engano, nos Estados Unidos ainda tem esse serviço. Mas depois, em 2007, eu acho, quando o streaming passou a existir, a coisa mudou. E eles, então, passaram a mandar o conteúdo de outra forma, sem precisar mandar pelo correio. E aí, bom, vocês conhecem a história. Então, mas lá atrás já tinha esse perfil, eles constituíam o seu perfil, quem você é. E isso é bem importante para a gente também nos dias de hoje, né? A gente tem a impressão de que tem alguém que sabe quem a gente é, alguém que diz quem a gente é, alguém que olha por nós não estamos abandonados. Então existe essa coisa que eu chamo de Deus algoritmo, né? Alguém que te diz, olha, você é assim, o seu universo é esse, a gente vai te orientar esse conteúdo aqui, você recebe magicamente esse conteúdo de alguma forma por alguém que te conhece. Que faz essa função desse olhar de testemunha que é tão importante para a gente nessa experiência virtual. Beleza, mas então voltando, eu tinha essa questão aí da locadora, isso era super importante para mim, eu ficava lá até a hora de fechar, depois eu voltava de noite para casa com meu irmão e eu escolhia, a gente podia na hora que fechava levar os filmes para casa para assistir, porque eles não tinham sido alugados, então a gente levava e variava, eu comecei a assistir filmes assim de arte nessa época, que enfim, estavam ali, uma dessas locadoras que tinham sessões de diretores e tal, e a gente ia fazendo isso. Então tinha todo um ambiente concreto, real, acontecendo aí em torno disso, né? Fulano alugou tal coisa, levou tal coisa, os cadastros de tal pessoa, as pessoas a gente conhecia, as pessoas e assim a gente ia. E isso foi assim seguindo, e essa era uma experiência então durante a semana, e no final de semana tinha o cinema, que com os meus amigos, ou namorado, ou quem quer que fosse depois, né? Ir ao cinema, né? Ir ao cinema. E aí tem uma coisa bastante importante que dessa história, que quando a gente ia ao cinema, se o filme era muito bom ou não era muito bom, não era tão importante. O importante é que a gente estava junto, né? De alguma forma. Mas, enfim, assim a gente entende o contexto do que eu vou falar, e aí agora que eu vou... Então, isso tem a ver com a ideia de que você não tinha que escolher o melhor filme para ver. Aí a gente entra, então, no problema da escolha, que é uma das questões do Netflix, assim, de um jeito muito intenso. O problema da escolha. Quando você abre ali e ele começa a te recomendar coisas, eu não sei se vocês já fizeram essa coisa, já devem ter feito, de abrir um outro perfil do Netflix ali, né? Então, por exemplo, lá em casa tem 3 perfis. Então, o do meu filho mais velho, o da Flor, o meu. Então, cada Netflix é um, né? Então, e você abre, por exemplo, realmente, assim como o YouTube, né? Se você abrir o meu YouTube, o seu YouTube, eles não são o mesmo YouTube, né? Eles são universos diferentes que têm a ver com o que o YouTube supõe que eu estou querendo ver, né? E aí, quando você abre isso aí, você então vai tentar escolher alguma coisa para assistir. Aí você já entra sabendo o que você vai ver, ou você vai tentar escolher alguma coisa para assistir. Várias vezes a experiência é de tentar escolher alguma coisa para assistir. E aí, ao contrário do que a gente tinha lá com o jornal, que era abrir o jornal e ir na sessão de cinema, talvez olhar as críticas, talvez não e tal, mas olhar a sinopse, são palavras, né? Palavrinhas escritas ali, preto no cinza do jornal, a gente ia ali tentar ver quem é aquela coisa, é o fulano de tal, é o filme tal, tarará, e a gente então ia nesse momento tentar imaginar se a gente queria ver esse filme. Que eram palavras e a gente ia produzir as imagens, veja só, né? Palavras e a gente produzia as imagens, é uma coisa muito louca, mas isso acontecia. E aí, então agora a gente entra no Netflix, aí tem as sessões lá, né? Tem todas as sessões, comédia e tal, em alta, aquela coisa toda que tem. Filmes para a família, filmes para se divertir, filmes para rir, enfim, recomendados para você, né? Enfim, 100% relevante e tal. Enfim, mas... E aí você vai entrar ali e aí nesse momento você vai tentar escolher que filme que você vai ver. Antes você tinha, vamos dizer assim, dependendo da cidade na qual você morava, você tinha cinema, quanto cinema, você tinha 5 filmes para ver, 4 filmes para ver, 8 filmes para ver, assim, quando muito. Agora a gente tem aquilo tudo lá. E aí a gente começa então a ter que escolher, né? Cara, aqui eu vou ter que escolher o filme que eu vou ver. E aí tudo é um problema, né? Quando você vai ter que escolher o filme que você vai ver. E porque escolher, na nossa vida, acho que cada vez mais a gente tem essa impressão de que a gente tem que escolher coisas, de que a gente tem muitas possibilidades, de onde morar, de o que ser, o que a gente vai fazer, o que a gente vai trabalhar, como é que vai ser.
vai casar ou não vai casar, vai separar, tudo é escolha, né? Tudo está aberto para escolha, e com a escolha vem a angústia das consequências dessa escolha, de se é a melhor escolha ou a pior escolha. Por definição, não faz sentido pensar isso na melhor escolha ou pior escolha, já falei sobre isso também, mas assim, essencialmente você tem um desequilíbrio. O que é a escolha? Tem um desequilíbrio homeostático de alguma das nossas necessidades. Quiser entender o que são as necessidades emocionais com as quais a gente trabalha aqui no canal e na autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa, a gente tem um desequilíbrio homeostático de alguma das necessidades, vamos lá, ou de mais de uma, né? A gente tem um conflito, vamos dizer assim. E as nossas respostas automáticas, que não são escolhas, são repetições, montagens em ação de respostas já aprendidas, que não tem que passar pelo processo cognitivo, elas simplesmente acontecem. Quando essas respostas automáticas falham, esse desequilíbrio, esse conflito de desequilíbrio sobe a nossa consciência, né? Ele vem para a consciência, e aí você tem que falar isso ou aquilo. É esse o momento aí. Isso vibra na consciência, né? E aí é para isso que serve a consciência, inclusive, para você tentar aqui, enquanto olha no presente para as coisas, tentar supor qual é o caminho melhor ou menos pior, para tentar reduzir os desvios e várias vezes mais de um desvio ao mesmo tempo, né? E aí você vai priorizar coisas, vou priorizar o amor em detrimento da briga, né? Então você vai para cá, vai para lá, você fica, você se separa ou não, você sai, você tenta de novo, aquilo tudo que acontece. Tudo isso são as escolhas. Bom, mas então, é interessante nesse sentido pensar que, então, teoricamente, o Netflix traz para a gente mais escolhas, né? Tá, mais amplitude de escolha, porque antes a gente tinha ali o que tinha e não tinha muita escolha, agora a gente tem mais escolha. Mas aí, por outro lado, como diria o Descartes lá atrás, liberdade é ter só uma escolha possível, né? Porque quando você tem mais de uma escolha, você está preso no problema de escolher. Mas enfim, aí quando a gente tem aqui o problema da escolha, estranhamente esse processo de escolha acaba gerando para a gente, paradoxalmente, um processo compulsivo. Teoricamente, se a gente pensa em escolha, a gente pensa em processo de satisfação e em se encaminhar conscientemente para alguma tentativa de satisfação de um desvio. Mas o que acontece na nossa vida é que os nossos desvios de base mais importantes, como eu digo sempre, da necessidade de ser amado, se você quiser entender isso, vai embaixo, necessidades emocionais. O desvio da necessidade de ser amado, ele é muito mais difícil de satisfazer do que outros desvios na nossa vida capitalista de hoje, que inclusive tem a ver com Netflix e com tudo isso que a gente está falando, que se retroalimenta. Como isso é mais difícil, a gente não tem como satisfazer isso, então a gente busca escolhas em outros lugares, do tipo, vou comer Twix ou Snickers, entendeu? É uma escolha, mas essa escolha, no fundo, não satisfaz o desvio lá, então é uma escolha falsa nesse sentido, uma escolha que está aqui tentando, na verdade, escolher o seu objeto de compulsão. E o que eu estou argumentando aqui é que o Netflix, no fundo, é uma escolha dentro de um campo compulsivo. Porque, via de regra, você está ali... via de regra não, mas várias vezes você está ali tentando para não fazer alguma outra coisa, para ocupar um tempo, para se livrar de uma ansiedade, para se livrar da solidão, né? Então, isso quando você está sozinho no Netflix. Então, nesse momento, essa escolha nunca é satisfatória porque ela nunca resolve o desvio de base que está lá atrás, que é o desvio homeostático, que está ligado à necessidade dos campos de vínculo que a gente satisfazia lá antigamente no cinema. E no final das contas não importava tanto o filme que você ia ver, porque não era essa a questão era satisfazer a necessidade de vínculo. Agora parece que importa muito o filme que você vai ver, então você fica preso nessa questão aqui da escolha. Só que no final das contas você nunca está satisfeito porque não era isso que você queria satisfazer lá atrás. Não foi essa a razão que te fez entrar ali. Por isso é tão importante na autoescrita pensar como eu me sinto quando, por quê, o que me faz sentir assim, para você entender o que te leva lá, por que você abre o celular, por que você abre o Netflix. E não é satisfatório porque não era essa necessidade que você queria satisfazer. E por isso é compulsivo, né? Porque você achou uma tentativa de prazer mais simples, mais fácil, mais acessível, mais disponível, para não ter que lidar com a dificuldade de fazer o trabalho no mundo real, de satisfazer aquela necessidade de desvio que implicava uma série de instabilidades, riscos, que implicava a relação com o outro. Bom, mas então, esse é um certo paradoxo da escolha que ocorre. Assim, você tem mais escolha, mas você nunca está satisfeito. Então você tem sempre a impressão que tem alguma outra coisa que você deveria estar vendo, que você deveria estar assistindo. E aí tem as recomendações. E as recomendações são uma coisa muito engraçada, daqui a pouco a gente vai entrar no outro problema, que é o problema do desejo, mas as recomendações são uma coisa muito engraçada, porque elas leem, como todo algoritmo, né? Mas elas leem... o Netflix é um pouco diferente, vou explicar por quê. Mas elas leem o seu comportamento e aí elas têm lá os tags, assim, né? As coisas que identificam os conteúdos, então elas supõem que com o seu comportamento ali naquele aplicativo, a sua tendência é que você goste daquele ou daquele outro conteúdo. E aí ele te oferece aquela coisa.
Para mim, via de regra, não funciona. Eu olho e falo, não tem nada a ver com isso aí, o que eu quereria, né? Quereria assistir. E aí, vamos dizer que funcione. E aí, com isso, você acaba assistindo, no final das contas, não tem muito como, porque o que aparece para você já é baseado nisso. Você acaba assistindo aquilo que ele supõe que é o que você quer ver. E aí, isso começa a circular, né? Repetir, repetir, repetir. E aí, a gente caminha para os campos de tédio também, que está tão ligado à vida tediada e ansiosa, da qual eu falo sempre, está embaixo também. Mas tem uma coisa específica no campo do Netflix, que é diferente do YouTube, por exemplo, que é assim, na base ou no topo do sistema tem os executivos do Netflix que definem que conteúdo que vai entrar ali e que não vai entrar ali, que vai entrar na plataforma, ou que vai ser produzido pela própria plataforma, são coisas diferentes. Mas no final das contas, o que vai estar ali disponível ou não. E esses executivos que estão decidindo isso estão lendo esses dados também, né? Estão lendo os dados que estão sendo repetidos, entendeu? Então, estupidamente, eles leem os dados de uma circularidade e eles repetem os dados. Eles falam, não, então o que está funcionando agora é comédia pastelão, sei lá, não se fala mais assim, né? Mas está funcionando agora é esse tipo de coisa. Então é isso aqui que a gente vai produzir. E aí eles repetem a produção. Esses executivos, eles não são roteiristas, eles não são artistas, né? Não é isso que eles fazem. Eles também não são cientistas de dados, analistas e tal disso. Eles são executivos. O que eles estão pensando aqui, naturalmente, é como é que eu amplio o lucro disso aqui. E como é que eu amplio o lucro na perspectiva tacanha, de modo geral, é repetir o que funciona. É ir para onde funciona e não para onde não funciona. Como é que eu vou para onde não funciona? Então eu vou repetir o que funciona. Então eu produzo mais conteúdo parecido com aquele que já existe. O YouTube é diferente, né? Porque quem produz os conteúdos e coloca aqui somos nós, teoricamente. A gente está lidando com o algoritmo, mas eu tenho liberdade para produzir o que eu quiser. E aí vamos ver como é que isso vai reagir. Mas no Netflix não, tem alguém que diz sim ou não, né? Aqui não tem. Então aqui é bem diferente, nesse sentido. Mas... então aí, com isso, tem uma cadeia que se fecha, né? Então tem um conteúdo que é assistido porque foi recomendado, porque foi assistido porque foi recomendado, ele funciona, então esse executivo lê que mais disso precisa ser feito e acaba que a gente produz só o mesmo conteúdo. A experiência de sentar com executivos de streaming, não só estou falando Netflix, mas poderia ser qualquer um, é uma experiência muito complexa, porque tem muito pouca abertura, assim, né, para a criação, né? Porque trocar o certo pelo duvidoso nesse sentido. Mas aí com isso você então fica um pouco encerrado nessa situação e se perguntando, eu queria mesmo ver isso ou não? Eu queria isso ou eu queria aquilo? O que eu quero ver? E a gente entra no problema do desejo, né? Que é um problema gigantesco, né? Que eu não vou, obviamente, dar conta do que é o desejo hoje assim. Eu já falei sobre isso bastante, vou colocar embaixo vídeos nos quais eu falo sobre isso, mas essencialmente desejo é uma vontade de retorno para um traço de satisfação de um desvio homeostático. Essa definição que já está lá no Freud, em 1900, estou só atualizando ela para a neuropsicanálise. Desvio homeostático é um termo que não tinha para o Freud, mas enfim, é uma vontade de retorno para algo que satisfez uma necessidade, tá? Então esse é o desejo. Então, nesse sentido, é preciso que você considere uma coisa muito importante que acho que as pessoas esquecem. A gente não deseja qualquer coisa, a gente deseja coisas com as quais a gente já se deparou. Então a gente só deseja o que já existiu na nossa vida, ou existe de alguma forma. Entende? Você não pode desejar qualquer coisa. A gente não pode nem pensar qualquer coisa. A gente só pensa o que a gente já processou como input sensorial e combinou dentro da nossa cabeça. Então a gente pode imaginar um cavalo cor-de-rosa, mas só porque a gente já viu cavalo e cor-de-rosa, então a gente junta aqui, então a gente consegue imaginar isso. Mas a gente não consegue imaginar coisas que a gente não... com os inputs, com coisas, representações cujos inputs não tenham vindo da sensorialidade. Isso é bem interessante de pensar. Mas então o desejo... falando muita coisa nesse vídeo, né? Mas o desejo, então, ele acontece como uma vontade de retorno, né? E, então, ele não é qualquer coisa que você vai desejar, mas várias vezes o desejo ele não é satisfatório. A busca por esse objeto, buscar o objeto do desejo, ele não é satisfatório, porque, no fundo, você encontra um objeto que fez um traço de satisfação, mas essa satisfação não deu conta de resolver a sua vida de modo geral. Então, você conseguiu comer... lá você fez um retorno homeostático, vamos dizer assim, a sua mãe te abraçou, mas ela estava sempre prestes a ir embora, então uma satisfação provisória, não é uma satisfação estável, segura, boa, de verdade, assim, né? É uma satisfação sempre mais ou menos, e várias vezes os nossos objetos de desejo são esses objetos um pouco
que não são totalizantes. Assim. A gente não tem uma experiência totalizante na vida. Em geral, a gente tem uma experiência parcial de satisfação, né? Então, isso é uma coisa também importante de pensar. Mas quando a gente entra ali nessa plataforma que oferece, a princípio, tudo pra gente, a gente começa a pensar assim, o que é que eu quero ver? O que é que eu quereria ver? E a gente vai em busca dessa coisa, mesmo sem saber que coisa é essa. Que é muito diferente de olhar o jornal e pensar, bom, o que eu tenho aqui? Isso é a realidade. Isso tem a ver com o Instagram também, com a felicidade possível, que eu falei no vídeo do Instagram. O que eu tenho? 5 filmes. Qual eu vou ver? Né? Qual que parece interessante? Pode ser, bom, é o que temos, é esse que eu vou ver. A abertura desse Deus algoritmo parece dizer para você, aqui você pode encontrar o que você quer ver. E você não pode nesse sentido, entendeu? Porque você nem sabe o que você quer ver. Você nem montou o desejo de verdade. Você está indo em busca de alguém que te diga o que você quer. Mas isso não existe, né? Isso é muito importante. Então a gente não lida mais com o possível, com o real, com a realidade. A gente lida com a ideia de que vai haver alguma coisa que eu quero ver, que eu nem sei o que é. Então a gente se encerra mais uma vez num processo não satisfatório, de não montagem de desejo, de não imaginação e de não relação com a realidade, com o princípio de realidade, nesse sentido, com o que é possível satisfazer na realidade. E, enfim, a coisa dos algoritmos de recomendação faz uma função bastante importante nesse processo, né? Dessa impressão de que vai haver um conteúdo para você. Né? É a fantasia, de novo, de centralidade narcísica, né? Vai haver um conteúdo para mim, isso foi feito para mim, tem lá algum Deus que olha por mim e que vai cuidar de mim, Deus é por nós e tal, essa coisa toda. O algoritmo é por nós nesse sentido, né? Ele está olhando por nós, está olhando por mim, especificamente por mim. Então é o meu universo nesse sentido, como eu já falei também no vídeo sobre o WhatsApp e também no vídeo sobre o Instagram. E aí, com isso, a gente retorna assim, a esse aprisionamento de estar em busca de algo que finalmente te conecte e, via de regra, a gente acaba se afastando da experiência que seria o que conectaria a gente, o que faria satisfação para a gente, o encontro com o vínculo, né? Por isso que é compulsivo, né? Mas ali a gente não tem. Então, o que tinha de satisfatório no cinema não era muitas vezes o filme em si. Mesmo que você possa ir num filme sozinho, claro que você pode, né? Tem essa experiência também que é muito legal, você vai ver um filme sozinho e você tem uma relação com esse objeto, né? Com esse objeto cultural, com essa narrativa, tudo isso pode acontecer. Estou construindo esse outro cenário, tem muitos cenários possíveis. Mas, e aí então, a gente está ali no Netflix e essa experiência, que era a experiência do vínculo, da relação, do campo relacional e tal, ela não está ali acontecendo nesse momento. Então, muitas vezes, a gente faz um processo também sobre o qual eu já falei, que é assim, por que você vai ver aquele conteúdo? Porque as pessoas estão falando sobre isso, né? Então eu tenho que ver para poder ter a minha opinião sobre isso, para não ficar excluído na mesa do bar, se é que você vai no bar, se é que você conversa com alguém. Mas então você vai assistir, você escolhe esse conteúdo para tentar garantir a experiência de vínculo de alguma forma, né? Então eu estou de alguma forma conectado com isso que estão falando no Instagram, que é um filme legal. Então você sente mais ou menos que você está conectado. Mas veja, a conexão se dava em atravessar a experiência partilhada com a outra pessoa. Não em ter uma opinião sobre aquele negócio. Porque ter uma opinião, no fundo, eu acho isso, eu acho aquilo, você quer declarar o que você acha, mas você não está partilhando nada com o outro. Você está dizendo o que você acha para aquele outro que está dizendo o que ele acha também. A gente está com muita dificuldade de ouvir, né? Ouvir é impossível, a gente quer dizer o que a gente acha, o que a gente sentiu. Então a gente vai ver esse filme aí para tentar evitar a exclusão e ter uma fantasia de conexão, quando na verdade a conexão, isso é talvez a parte mais importante desse vídeo, é uma ideia assim, a conexão, o vínculo, o cuidar e ser cuidado, que é o vínculo, ele ocorre no atravessamento da experiência real, né? No atravessamento da vida. Assim, né? Então, por que eu estou vinculado a alguém? Porque eu tenho a impressão de que essa pessoa atravessa mais ou menos a mesma aventura que eu, que está ligada à solidão, aos desafios, aos medos e à morte também, né? E aos prazeres e tal. Por que eu me vinculo a alguém? Por que eu sou amigo de alguém? Né? Por que eu acho que alguém pode cuidar de mim e que eu posso cuidar de alguém? Por que eu topo me fragilizar para alguém? Porque essa pessoa mais ou menos tem noção do que é a aventura de estar vivo, né? Esse processo que é a luta de existir. Por isso também que é tão difícil para a gente conceber a ideia de que vai haver uma inteligência artificial ou uma inteligência robótica e tal, porque essa inteligência, meio Her, né, uma referência do filme, ela não atravessa as intempéries que a gente atravessa, ligados à morte, à instabilidade, à insegurança e ao desamparo.
Então, dizendo tudo isso para dizer que o que faz a gente se vincular é essa partilha desse atravessamento, né? Que faz a gente cuidar e ser cuidado, que faz a gente estar junto, que faz a gente se preocupar com o outro e acreditar que o outro pode se preocupar com a gente, porque o outro nos compreende, porque ele também atravessa essa aventura humana. Então, no fundo, o mais importante do que o filme que você vai ver é ver com alguém nesse sentido, né? Estar com alguém, experimentar algo junto, como uma viagem na qual não importa se o carro quebra, se você chega, se você não chega, o que acontece. O ponto é fazer esse percurso com uma pessoa, não poder dizer para ela que você também viu, olha que legal, eu também sei, ou eu discordo de você. Isso não evita exclusão nenhuma, é isso que eu quero dizer. Isso já deixa a gente mais sozinho ainda, porque a gente está preocupado com o que a gente tem que corresponder no discurso para que a gente faça parte de alguma coisa na hora que essa conversa está acontecendo. Bom, falei um monte de coisas, tem muita coisa para falar mais ainda. Falem aí o que vocês acham, vão ver a autoescrita, que é esse nosso processo de pesquisa aqui do canal. Vamos pensar sobre o próximo vídeo dessa série. Pode ser o Twitter, pode ser o Google. Estou com muita vontade de fazer um vídeo sobre o Google e o Twitter também. Digam o que vocês acham. Obrigado pelo diálogo sempre. Espero ter me feito compreender. E os conceitos todos que eu levantei estão aí embaixo, tá? Vão aí olhar e os outros vídeos e a gente segue, tá bom? Até semana que vem. Tchau, gente.